Olá, eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou dar dicas de como organizar seus tecidos para guardar na gaveta, em caixas ou na prateleira. Então, separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar, vem comigo que eu te ensino. Essa parte aqui lateral, você vai fazer coincidir com a outra lateral. É a largura do tecido. Então, você vai pegar as duas extremidades, vai alinhar certinho, não se preocupando com a parte superior do tecido, porque muitas vezes na loja, quando eles cortam o tecido, eles cortam extremamente torto. Então, a primeira coisa que você vai fazer é alinhar lateral com lateral. Se você tiver clips, coloque clips, senão você pode prender com grampo de roupa, com alfinete, com o que você tiver à sua disposição. Mas você tem que lembrar que é a lateral do tecido que tem que estar alinhada. Pode colocar bastante prendedor aí para facilitar a sua vida, ainda mais se o seu tecido for um tecido muito grande. Se você não tiver os clips próprios para patchwork, que são esses daqui, você pode usar grampo de roupa, você pode usar grampinhos de prender papel. Use a sua criatividade, mas não deixe de fazer. Veja que não tem desculpas para você não fazer. Você pode prender com alfinete, pode prender com grampo de roupa, pode prender com clips normal, com aqueles clips de papel ou com os grampinhos. O importante é você prender toda essa lateral. Aí você vai pegar e vai chacoalhar o seu tecido para ele descer alinhado totalmente lá para a parte dobrada. Feito isso, você vai passar a ferro. Sempre da parte onde você prendeu, empurrando o teu tecido para lá, para a dobra ficar certinha no centro da sua peça. Essa é a melhor maneira de você descobrir se o teu tecido foi cortado de maneira correta. Notem que agora eu consigo perceber que o meu tecido não estava cortado de maneira correta. Porém, ele vai ser guardado de maneira correta e o meu próximo corte vai ficar perfeito. Como que eu vou fazer a dobra do tecido? Eu já tenho ele todo passado certinho. Agora eu vou trazer esta lateral de cá, coincidir com esta parte aqui. Se essa distância for uma distância confortável para você guardar dentro da sua prateleira ou da sua caixa, agora você pode começar a dobrar como você quiser. Ou então você pode fazer mais uma dobra, trazendo essa nova parte vincada, também coincidindo certinho ali. O importante é você sempre alinhar bem essas partes aqui. Eu não posso dobrar ele assim, torto. Eu tenho que alinhar as partes com aquela primeira dobra que eu fiz e com a marcação lateral aqui. Depois disso, eu posso dobrar, nunca dobrando no meio do tecido, Eu sempre venho dobrando como se fosse um rocambole. Eu escolho um tamanho que eu quero dobrar e vou dobrar aquele tamanho. Por quê? Porque a hora que eu for cortar esse tecido, eu vou estar sempre mexendo no comprimento do tecido e não na largura do tecido. Então, eu sempre vou ter faixas inteiras. Aí, depois que eu fizer a minha dobra, eu vou retirar todas essas partes aqui. Eu gosto de dobrar os meus tecidos e guardar em bandejinhas de isopor. Daí fica tudo do mesmo tamanhinho. Essas bandejinhas de isopor eu não compro, são as bandejinhas que vêm com queijo e presunto. Eu sempre peço para minha família toda guardar para mim. Eu vou higienizar bem lavando com detergente, depois vou passar álcool em todas elas, deixar secar bastante no sol para daí usar. Ela perde o cheiro, não fica com o cheiro do produto que foi usado aqui. E eu estou ajudando o meio ambiente. Elas vêm normalmente em 2 tamanhos. A menorzinha eu guardo para tecidos que são menores. E essa daqui, quando eu tenho tecidos maiores, eu gosto de pôr na maior. E como que eu faço a dobra para usar esta bandejinha aqui? Em vez de dobrar como eu mostrei,
Eu vou fazer a primeira dobra exatamente como eu mostrei. Vou prender essa lateral toda com clips, com alfinete, com o que tiver à minha disposição. E vou vincar meu tecido passando bem a ferro, esticando ele bem para lá, para ficar bem certinho esse centro do tecido. Aí eu vou vir com a minha bandejinha nessa posição, vou posicionar e eu vou calcular mais ou menos uma sobra de isopor pro lado de cá e uma sobra pro lado de cá. Então eu vou pôr a olho ali, venho com o meu dedo e vou fazer essa primeira dobra. Antes de fazer a próxima dobra, eu vou checar se ela tá numa largura boa ou se eu preciso dobrar mais um pouquinho. E vou ver se toda a extensão tá dobrada de maneira correta. Só colocando a minha bandejinha de isopor ao longo da extensão para ver se tá ok. Se tiver ok, vou fazer mais uma dobra exatamente ali. Coloco meu dedo lá e vou dobrar. E daí essa última dobra eu simplesmente vou tombar essa parte que sobrou para cima daquela parte que eu já tinha dobrado. Agora eu vou tirar todos os meus prendedores. E agora sim, eu vou vir com a minha bandejinha de isopor, vou iniciar dobrando um pedacinho, vou segurar bem firme e vou dobrar até o final. Agora é só eu vir e guardar na minha estante desta maneira. E assim eu vou organizando todos os meus tecidos de forma fácil e bonita. Quando a gente tem uma faixa de tecido, já usou um pedaço e ela não tá mais alinhada, a gente vai fazer a mesma coisa. Primeiro a gente vai passar bem a ferro o tecido para deixar ele bem esticadinho, sem dobra, sem marcas nenhuma, e vai fazer as duas laterais coincidirem da mesma forma. Então a minha preocupação não é alinhar a minha parte que eu já tenho cortada, e sim alinhar a minha lateral, porque muitas vezes a parte cortada não foi cortada certa. Primeiro eu alinho aqui pela ponta, vou prender também para facilitar a minha vida na hora da dobra e na hora de passar. E vou da mesma forma passar esticando meu tecido pro lado de lá. Olha como tá torto esse tecido tanto do lado de cá quanto do lado superior. Agora eu vou trazer a minha parte dobrada para coincidir com a parte onde eu prendi com os grampinhos. Agora eu já posso tirar meus clips. Uma vez que aqui já está alinhado, se você preferir, você pode vincar a ferro. Eu prefiro só assentar com a mão. Vou trazer de novo a parte dobrada e alinhar de novo a parte dobrada com a parte alinhada aqui. Notem que mais uma vez eu percebo o quanto estava torto o meu tecido. E agora eu vou dobrar na prateleira, não vou usar bandejinha, não vou usar nada, ou eu posso dobrar para guardar em caixas. Eu vou fazer uma medida que seja conveniente para mim. Aqui eu já tenho outros do mesmo tamanho que eu já dobrei. Então, quando eu já dobrei alguns dos tecidos pequenos e quero fazer uma pilhinha para ser composê, eu uso a minha própria pilha que eu fiz. Então eu vou desdobrar uma parte do meu anterior e vou ver exatamente onde eu tenho que posicionar este daqui. Aí vou dobrar do mesmo tamanho e vou dobrar a outra dobra, volto a dobrar aquele e é só posicionar. E eu já tô com uma pilhinha de tecidos para guardar em caixas, para guardar em gavetas, aonde eu quiser. E o que fazer quando a gente começou uma peça com tecido, usou o que precisava e sobrou esse mundaréu de pedaços com formas indefinidas? Primeira coisa, passar para sentar bem e ver o que você tem de tecido que pode ser útil. Analisando esse meu tecido, visivelmente eu usei essa parte para fazer alguma peça grande, essa aqui para fazer uma outra peça. Aqui com certeza eu cortei uma diagonal, então essa linha tá na diagonal e eu ainda tenho tecido suficiente, uma faixa suficiente para fazer um corte em diagonal. Então eu posso ou cortar 6 centímetros e deixar uma faixa de tecido já enviesado para quando eu precisar fazer alguma peça curva, ou eu posso tentar ver o tamanho do bloco que eu consigo tirar, o maior bloco aqui, e aproveitar as outras pontinhas. Posso simplesmente tirar esta faixa aqui contínua e ter uma faixa inteira dessa largura. Então eu posso ir aproveitando, mas deixar o meu tecido guardado dessa maneira
vai me dificultar na hora que eu quiser achar alguma utilidade para esse pedaço de peça. Então, primeiro eu vou cortar esta faixa aqui e guardar junto com as minhas faixas. Então, primeiro eu defini a faixa, agora eu vou alinhar. Como que eu vou deixar essa minha faixa reta se ela é muito comprida e eu não tenho uma base de corte tão grande, ou a minha régua não é tão grande? O que você vai fazer? Você vai escolher um dos lados que você acha que esteja mais reto. Aqui no meu caso não tem nenhum dos dois lados retos, nem esse nem esse. Então, simplesmente eu vou fazer uma dobra no meu tecido e vou vincar bem. De preferência, se o teu tecido for estampado, se for um poá, um xadrez, procure alinhar o teu tecido desta maneira. Note que eu alinhei uma sequência de bolinhas, vou vincar bem. E agora eu vou vir com a minha régua. Se você não tiver régua de patchwork, você vai posicionar em cima da marcação da tua base de corte. Se você não se preocupar em alinhar ou com a régua ou com a base de corte, você vai ter uma curva no meio na hora que você abrir essa faixa. Então, se for com a régua, você vai alinhar uma das linhas da régua bem em cima da dobra, deixando retinho, certinho, e vai cortar essa parte de cima. Se for na base de corte, você vai posicionar a dobra bem próxima de uma das linhas e vai alinhar com a outra linha. Então, você vai alinhar a dobra numa das linhas nesse sentido e vai alinhar a pontinha, contanto que toda a pontinha esteja dentro, não pode ter pedaço do tecido, barriga do tecido para fora dessa pontinha. Então, você vai posicionar e daí você vai pegar uma régua e alinhar com a linha da base de corte de ponta a ponta, e daí vai cortar esse excesso. Então, ou você alinha pela régua ou pela base de corte. Para alinhar o outro lado, eu vou virar o meu tecido sem tirar ele do lugar. Eu sei que essa parte de baixo agora já tá reta. Vou de novo ou posicionar na linha da base de corte ou pela minha régua para alinhar o lado superior que não está nivelado ainda. Então, vou fazer da mesma maneira. E a hora que eu abrir essa minha faixa, ela não vai formar aquela barriga aqui, que às vezes fica torto aqui, ou mais para dentro ou mais para fora. Por quê? Porque essa parte estava alinhada. Então, agora sim eu tenho uma faixa certinha, pronta para usar para um trabalho de faixas. Então, eu posso guardar ou enroladinha essa faixa, ou dobradinha, ou no clips. Se você quiser dica de como guardar faixas, assiste o card que está aparecendo aqui em cima, que lá eu dou dicas bem bacanas. E esses pedacinhos de tecido que sobram, eu vou jogar fora? Não, eu vou continuar aproveitando todos os meus tecidos. Primeiro eu vou alinhar. O que é pedacinho bem pequeno, eu vou guardar numa cesta, junto com outras sobras. E eu posso fazer várias técnicas de aproveitamento com isso. E eu também tenho vídeo aqui no canal. Então, se você quiser aprender como usar as suas sobrinhas, é só clicar no link que está aparecendo aí na tua tela e ir assistir o vídeo da técnica de pudim de pano, que é uma técnica para aproveitar cada pedacinho, mesmo os bem pequenininhos. Essas outras partes aqui, eu gosto de separar, já cortando em quadradinhos e guardar numa caixa com todos os quadradinhos que eu tenho. Eu não gosto de deixar pedaços de tecido, a não ser que eu tenha um projeto que eu vá precisar exatamente daquele pedaço. Mas eu acho mais proveitoso quando eu já alinho e já deixo guardadinho em forma de quadradinhos ou de tiras. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é refilar para ter aqui um ângulo de 90 graus. Para fazer isso, eu vou lá com a minha régua, ou posso fazer alinhando pela minha base de corte. Então, aqui eu tenho um ângulo certinho. Agora, eu vou alinhar a parte superior. De novo, aqui eu alinhei pela régua, a parte que eu já tinha alinhado por uma linha da régua e a outra parte pela outra linha da régua, e vou tirar o excesso. As sobras pequenas vão para minha cesta. Aqui eu posso guardar esse retângulo para aproveitar depois em algum pedaço que eu queira fazer de patchwork. E aqui eu já vou deixar esse triângulo certinho num ângulo de 45 graus. O primeiro passo é acertar aqui um ângulo de 90. Vou colocar na minha régua e vou cortar. Feito isso, aqui já está em 90 graus, eu tenho que cortar aquele ângulo para ficar em 45 graus. Como que eu vou fazer? Pode ser pela régua ou pode ser pela base de corte. Também vou fazer pela régua. Vou procurar o ângulo de 45 graus da minha régua, que é este daqui. Vou posicionar ele em cima de uma das partes que eu já alinhei, que tá reta, e daí eu vou cortar aquele excesso.
Quando eu faço isso, agora sim eu tenho um ângulo certo de 45 graus para fazer bloco de patchwork com triângulo perfeito. Então, eu posso guardar em caixas de papelão, caixas somente com triângulos com ângulo de 45 graus, caixa somente com triângulos com ângulo de 60, caixa somente com triângulos com ângulo de 30, que eu cortei as sobras usando. E eu posso também ter caixas com retângulos. Eu costumo guardar todas as peças que são referentes a peças de patchwork, para fazer blocos de patchwork, numa caixa, dessa maneira. Quando sobra tempo, eu vou lá e vou separar tudo que eu tenho para usar nos projetos. Normalmente, depois, uma vez por mês, eu organizo as minhas caixas, passo a ferro, daí eu organizo por pilhinhas de cores, para eu saber como que eu posso montar um projeto. E eu tento usar antes as minhas sobras, para depois ir para os tecidos inteiros. Senão, quando a gente vê, a gente tem muita sobra. Tá gostando das dicas de hoje? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Você deve estar aí se perguntando, tá, e quando eu tenho um tecido razoavelmente grande, mas eu já mexi nas duas extremidades e quero colocar na bandejinha, como é que eu faço? Primeira coisa, passar bem a ferro. Aí você vai fazer da mesma maneira que eu já ensinei antes. Você não tem uma largura muito grande aqui, mas você quer colocar na bandejinha. Então, você vai colocar a tua bandejinha mais ou menos deixando uma margem do lado de cá e uma margem do lado de lá. E vai dobrar usando a bandejinha como padrão. Você não tem mais como alinhar esse tecido, você não sabe se ele tá cortado reto, então vai do jeito que tá. Alinhou, vai usar essa outra parte aqui como base. Vai posicionar sua bandejinha e vai voltar aquela outra parte. E a partir daí, você vai começar a sua dobra. Posiciona na bandejinha, vai fazer a primeira parte da dobra, segura bem e vai trazendo. Chegou no final, vai pôr o alfinete e vai levar para sua prateleira